Alô? Tá dando para ouvir aí? Então, uma das razões que a gente faz isso nas apresentações é para discutir um pouco a forma pela qual a apresentação ela acontece. Então, o que eu estava dizendo é que a maioria das pessoas usa o próprio template, o próprio modelo do PowerPoint para fazer a apresentação. Vocês, no caso, não fizeram isso, usaram um fundo preto, mas, por exemplo, na estrutura dos slides, vocês usaram aqueles tópicozinhos do PowerPoint que todo mundo já conhece. O que eu quero chamar a atenção é que não precisava ser assim. Você poderia ter inventado um template completamente original. E isso são ferramentas que parecem bobagem, mas elas acabam capturando a atenção das pessoas de uma forma diferente. E eu acho que o grande desafio hoje é justamente reinventar essas linguagens que se tornaram convencionais. Então, por exemplo, o modelo de o cara que fala fica aqui na frente, os outros ficam aqui do lado. Não tem uma fórmula estabelecida, mas isso foi convencionado. Eu acho que o grande desafio é reinventar isso. No semestre passado, a gente discutiu essas mesmas coisas e a gente teve pelo menos uma aluna, né, que reinventou completamente o modelo de apresentação. Inclusive, eu acho que a gente tem até filmado essa apresentação e foi uma coisa realmente espetacular. Que ela usava vídeo e que ela dialogava com ela mesma na tela e coisas que vale. Então, eu estou chamando isso não porque existe um jeito certo de fazer apresentações de PowerPoint. Mas eu estou chamando a atenção para isso para exatamente dizer que não existe um só jeito de fazer a apresentação. Existem inúmeros outros jeitos e essas linguagens da internet, elas estão o tempo todo pedindo para serem reinventadas. Você entendeu? Hoje, você poderia inventar a forma de fazer a apresentação de um jeito completamente diferente, até porque o computador te permite fazer isso. Então, atenção para esses detalhes que parecem bobagem ou triviais, te dão muito mais flexibilidade e controle sobre o conteúdo que você está apresentando. É muito interessante ver grandes professores hoje, por exemplo, o professor William Fisher, da Universidade de Harvard, cuja força de ensino está justamente na criatividade dos PowerPoints que ele faz. Então é bacana a gente pensar sobre isso também. Deixa eu colocar a minha apresentação. Depois vocês podem, inclusive, criticar a minha apresentação. Professor, antes eu tenho uma dúvida. Diga. A gente pode acender a luz aqui. Pode Se falar. colocar slide não fica bom não, professor. Não fica bom, não? Não tem nenhuma combinação. Não, mas se estiver claro, fica bom. Minha apresentação, ela... Professor, Oi. Um dos exemplos que nós apresentamos no modelo de negócio de Open Business, Sim. Com relação, funcionava como uma forma de doação, $10 para os artistas, Certo. constituir um determinado valor para lançar um CD. Sim. Aí o que acontece? Depois, caso esses CDs viessem a dar lucro, eles seriam, uma parcela do lucro da Exatamente. seriam distribuídos, no caso aos fãs, que contribuíram com aqueles $10. Minha pergunta é o seguinte, se fosse aqui no Brasil, isso não dependeria de uma autorização prévia da CBN? Porque aquilo ali é uma oferta pública, no caso, não seria isso? Eu vou falar sobre o modelo de funcionamento durante a aula, aí a gente volta a essa questão. Mas você tem toda a razão. Poderia ter um caso em que aquilo estivesse sendo securitizado, e ao ser securitizado, você precisasse da intervenção da CBN. Porque no caso da apostila, usa doação, mas fica um termo muito estranho. Exatamente. Você está comprando um bonde, é isso mesmo, você está comprando um security. E é engraçado porque um dos desafios que a internet traz é justamente esse, que é de você fugir muitas vezes das regulações de valores imobiliários. Um site, por exemplo, como o PayPal, você conhece o PayPal, aquele site que permite você fazer transferências e pagamentos usando a rede. E o PayPal hoje funciona quase como uma instituição financeira. As pessoas compram um cartão de créditos no PayPal, o PayPal transfere esses créditos de um país para outro, só que isso é totalmente não regulado. Então hoje o PayPal tem de propriedade dele um volume grande financeiro, entendeu? E não é regulado, por exemplo, pela CVM aqui do Brasil. Surgiu um outro modelo de negócio na internet, eu não sei se isso vingou. No caso, é uma bolsa de valores de jogador de futebol. O Palmeiras estava fazendo com o Valdívia, com relação a isso. Certo. Funciona da mesma forma também. A mesma coisa. Ou mercados de aposta, que hoje são muito comuns na Inglaterra, que você conhece, todos migraram online, e tem mercados de aposta lá, você aposta em alguma coisa. Ou mercados de futuros
não só futuro de mercadoria, mas futuro de qualquer coisa. As pessoas, por exemplo, preveem se um filme de Hollywood vai ter sucesso ou não. Hoje já tem essas bolsas de futuro que você consegue, vamos dizer assim, também é quase como se você estivesse comprando um bilhete. E esse tipo de site fica à margem de ser ou não regulado enquanto securities. Então esse é um outro dos efeitos da internet, que acaba fugindo dessas regulamentações. Agora que existem hoje, por exemplo, cassinos online que você, em alguns países, é proibido, como no Brasil. Exatamente. Qualquer tipo de jogo. Com certeza. E desafia totalmente, vamos dizer assim, as fronteiras nacionais. Porque você proíbe o jogo aqui, mas você joga um site online que está baseado em algum outro lugar. Entendeu? Vamos lá então? Tá claro? Mais alguma questão sobre a apresentação? Na verdade é o seguinte, eu vou discutir várias das coisas que foram discutidas na apresentação, tentando dar uma visão um pouco mais sistematizada sobre o nosso problema. Vocês sabem qual é o problema da aula de hoje, né? O problema dos modelos de negócio. Em outras palavras, como é que se ganha dinheiro com a internet colaborativa? Não só a internet colaborativa, mas com a internet como um todo, especialmente com esses modelos, como o modelo da cauda longa. Então, antes de apresentar o conceito de cauda longa, eu quero apresentar para vocês o modelo do Google, de como é que o Google monetiza, gera dinheiro com conteúdos gratuitos na internet. Vocês conhecem esse modelo do Google? Já ouviram falar? Alguém conhece o modelo AdWords do Google aqui? Quem conhece, levanta a mão. Você conhece? Quem mais conhece? AdWords. Ninguém conhece? Então é o seguinte. Quando você passeia em vários dos sites da internet, então, por exemplo, vamos no site softwarelivre.org. O que acontece no site softwarelivre.org? Esse é o site da comunidade de software livre no Brasil. Então, está aqui falando sobre software livre, etc, etc. Se você olhar o site, você vai achar aqui do lado, o que é isso aqui? O que é exatamente isso aqui? Hã? Isso aqui é do site? O próprio site que colocou isso aqui? Hã? Vocês já viram esses anúncios pequenininhos aqui em algum outro lugar? Isso são os chamados Google Ads. E o Google inventou uma coisa que é extremamente importante, que é um jeito de você gerar dinheiro com conteúdo livre que está na internet. Então, qual é o conteúdo do site softwarelivre.org? O conteúdo é discussões sobre software livre, sobre Linux, sobre, olha só, participe da programação do Fórum Software Livre, o Fórum Software Livre, etc. Esse é o conteúdo gerado pelo site. O Google criou um sistema pelo qual, se você se inscreve nesse sistema, você dedica um pequeno pedaço do seu site, como esse pedaço que está aqui, para anúncios que são gerados não pelo próprio site, mas pelo Google. Como é que o Google gera esses anúncios? Vocês sabem como? Eles olham o conteúdo do site em que você está. Então, isso aqui é um site sobre software livre, certo? Qual é o primeiro anúncio que aparece aqui? Consultoria em Linux. Revenda de hospedagem, que é um serviço de internet. Server for You, que é um servidor dedicado para Linux, por exemplo. Por aí vai. Então, são anúncios extremamente específicos relacionados ao conteúdo do site. Se isso aqui fosse um site de golfe, provavelmente você teria anúncio aqui de status de golfe, bola de golfe, serviço de golfe, etc, etc. Como é que se ganha dinheiro com os Google Ads? Vocês sabem como é que é? Você ganha dinheiro por clique. Por clique. Então, por exemplo, eu estou aqui no site Software Livre, aí falo, nossa, consultoria em Linux, soluções Linux para a sua empresa. Eu falo, bacana isso, eu vou clicar. No momento em que eu clico aqui, quem ganha dinheiro? O dono do site, software livre. A primeira pessoa que ganha dinheiro é o próprio Google. Porque o Google, ele vende para os seus clientes pelo número de cliques. Então, cada pessoa que clicar naquele consultoria em Linux gera um dinheiro para o Google. E o Google, por sua vez, divide esse dinheiro que ele ganhou com a pessoa do próprio site. Então, no momento em que eu cliquei aqui no consultoria em Linux,
essa empresa que se chama NetNet, né? Olha só. Ela fez um anúncio no Google, ela pagou o Google para que o Google colocasse os anúncios lá. Então ela está pagando por cada clique que o site dela recebe. Eu cliquei 2 vezes, então se brincar eu coloquei 2 dinheirinhos lá na mão do Google agora. Daí, esse dinheiro que o Google coleta, ele divide. Fica um pedaço para ele e fica um pedaço para o dono do site. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Vocês já repararam que quando vocês estão no Gmail, acontece a mesma coisa? Que vocês veem os anúncios do lado do seu e-mail? Muitas vezes o anúncio tem a ver com o e-mail que você está lendo. Você está procurando, você recebe um e-mail, vem aqui para Nova York, não sei o quê, e do lado tem assim, hotéis em Nova York. Já viram isso? Então, isso é muito interessante, porque o Google, o poder econômico dele, hoje é uma das companhias mais valiosas do mundo, está fundado nessa capacidade que eles criaram de monetizar conteúdo livre. Então, por exemplo, se qualquer pessoa aqui nessa sala faz um blog, e o seu blog começa a ficar cada vez mais popular, o que você faz? Se você colocar um Google Ads, pode ser que você gere um conteúdo, um grande número de cliques naqueles anúncios, e se você gerar um grande número de cliques, o que acontece? Você acaba ganhando dinheiro. Se você colocar o Google lá, pedir ajuda para perguntar se vai alguma coisa, você coloca e você não está no Google. Como é que é? Como é que funciona isso? Por exemplo, criei meu blog. Sim. Eu boto o Google Ads espontaneamente ou peço para colocar? Não, você tem que fazer um acordo. Você vai no site, o Google tem lá as ferramentas, você tem que assinar um contrato virtual. E assim, você não recebe cada centavo, não. Porque, por exemplo, às vezes o seu tráfego é muito pequeno. Então, eles deixam acumular, acho que são $100. E quando chega a $100, você recebe um cheque. Você pode levar no banco e depositar. Tem gente que já vive de Google Ads, você sabe disso. Então, por exemplo, sites como o Internet, vocês já ouviram falar do Internet? Professor, mas isso aí, professor, uma dúvida aqui. O Internet, olha só, olha o tanto de Google Ads aqui, ó. Entendeu? Ele é um portal de blogs. Eles já praticamente ganham tanto dinheiro com o blog que vive disso. Vou explicar. Diga você, depois eu vou repetir. Não seria uma forma então, muito fácil de você ganhar dinheiro? Você contrata um grupo de pessoas que vão passar. Excelente pergunta. Eu estava esperando essa pergunta aparecer. A pergunta é: então se eu ficar clicando, eu vou de repente gerar uma máquina de fazer dinheiro? Esse é o principal problema do Google Ads. O Google Ads é muito bobo. Ele tem um sistema que mapeia padrões de clicagem. Então, ele sabe que se começar a aparecer um cara lá que está clicando, depois do segundo clique ele já desconsidera. Ele é um sistema inteligente e que se adapta a esse tipo de padronização. Claro que quando ele se adapta a isso, aí já criam sistemas mais sofisticados. Mas como o Google ele enxerga a rede de uma forma mais global, ele consegue exatamente controlar quais são os padrões válidos e inválidos de clicagem. Entendeu? Então, o sistema é muito sofisticado. Se você tiver um Google Ads e experimentar, vou ficar clicando aqui que eu vou ganhar uma maior grana, você vai ver que não vai funcionar. Pelo contrário, é possível que você receba um e-mail no Google tempo. Minha cara, o senhor está usando o sistema de um jeito muito diferente do que ele foi projetado, entendeu? Então o sistema é muito inteligente. Diga. Hoje em dia, a pessoa paga o Google, só que ela só divide para o site se você clicar. Então, para o Google não fica ali se não clicar, porque o dinheiro fica para ele. Não. A pessoa não paga o Google. Você paga, acho que um valor inicial, eu não lembro quais são os detalhes, mas você paga um valor inicial pequeno só pela contratação do serviço e depois você paga pelo sucesso, pelo resultado, entendeu? Esse valor inicial é baixo, não é nada significativo. Mas ele pode ser alto se as pessoas clicarem um monte. Se tiver resultado grande, entendeu? Você pode ser que tenha uma conta expressiva a pagar com o Google. Aí o Google recebe e divide com o dono dos sites onde aquele anúncio vai clicar. Para ele não clicar, então ele fica controlando mais esse conteúdo que Mas pelo contrário, ele é melhor que mais gente, quanto mais gente clicando, mais dinheiro ele gera e mais dinheiro para ele. Mais alguma questão aqui? Perguntas? Vocês entenderam? Então, o Google Ads, ele é quase que uma promessa de um sonho Google da internet. Vocês percebem isso? Então, o que ele faz? Ele permite a qualquer pessoa, por exemplo, criar um blog. Se esse blog for bem sucedido,
E ele permite que a pessoa comece a ganhar dinheiro com o próprio blog que ela fez. Vocês entenderam isso? Então, tem muita gente, inclusive no Brasil, como é o caso do Internet, que já vive de Google Ads. Já gera uma receita grande aqui, que ele pode viver disso. Outros sites que geram Google Ads muito grandes, por exemplo, o Blog Blogs. Vocês conhecem o Blog Blogs? Já ouviram falar dele ou não? Blog Blog é um site feito por um primo meu, inclusive, Manuel Lemos, um grande amigo, que é nada mais nada menos que um diretório dos blogs brasileiros. Ele é uma espécie de buscador que compila os blogs. Vocês sabem o que é blog, né? Quem tem blog aqui? Ninguém tem blog? Você tem blog? Ninguém tem blog? Fotolog. Quem tem fotolog? Ninguém tem fotolog? E tem aquelas pessoas que têm, mas é secreto. Ninguém pode saber. O Blog Blogs, por exemplo, é um agregador de blogs. Então, por exemplo, olha só os anúncios do Google aqui do Blog Blogs. Se clicar aqui, você vai ver os anúncios. E é muito interessante porque o que eles fazem para dar uma moral para você, vou explicar aqui para dar um direito para eles. Vou fazer, ó, um anel de aniversário. De aniversário. Mas o que é interessante é que ele agrega os blogs e permite você buscar nos blogs. Então, por exemplo, vamos procurar FGV para ver o que as pessoas andam falando na FGV nos blogs. O que vocês acham que vai acontecer? Ó, FGV. Olha só os sites do Google Ads aqui, ó. Já apareceu um monte de coisa. Olha, não tem praticamente nada de FGV. Ninguém falou nada sobre FGV. Fala um assunto aí que vocês acham que as pessoas estão comentando no blog. Hã? Vamos olhar, Bruno Magrão. Vamos procurar Bruno Magrão. Hã? Não, muito chato. Bruno Magrão. Será que tem algum blog falando sobre Bruno Magrão? Olha, apareceu o CTS FGV Riva, concurso FGV. Na verdade tinha aparecido a FGV, sim. A gente pode desistir do Bruno Magrão. Tinha aparecido, vocês viram? CTS FGV Rio, concurso FGV. Clicar. Bom, vocês entenderam? Entenderam como é que funciona? Então, se você quiser saber se as pessoas vão falando bem ou mal de vocês nos blogs brasileiros, é só ir no Blog Blogs. Nos resultados da busca, vocês vão encontrar anúncios do Google. E cada vez que vocês clicarem num anúncio desse do Google, vocês dão o dinheiro para o meu primo Manuel Lemos. Então, o que vocês vão fazer hoje à tarde? Precisamente isso. Mas enfim, brincadeiras à parte. O que o Google fez? Fiquei sabendo de outro sistema que o Google. Anúncios do Google são anúncios pessoais, aqueles que se ligam direitinho. Mas diga. Fiquei sabendo de outro sistema que o Google adota, que é, por exemplo, eu digitar uma palavra no buscador do Google. Sim. E os primeiros sites que aparecem de links são os sites que pagam mais caro. É isso aí. O sistema que chama AdWords. Então, por exemplo, é exatamente isso. Se eu for aqui no Google. Mas se não pagar, ele não coloca? Não, ele coloca, mas só os aí, por exemplo, hotel New York. Certo? Hotel Nova York. Olha só o que vai acontecer nos resultados. Esses aqui que estão em cima são os que pagaram. Vocês estão vendo? Violentamente. Ó, pagaram. Só que isso aqui não é resultado de busca. Os resultados de busca começam aqui. Isso aqui é anúncio. Tá vendo? Esses aqui são os que pagaram para ter destaques para todo mundo que digitar hotel no New York. Entendeu? Esses de lado são os que pagaram menos. Entendeu? Esses aqui são os que pagaram mais. E esses aqui são os que pagaram menos. Isso aqui são as buscas. Isso aqui é a busca. E esses aí? Não é influenciado, não. A busca do Google não é influenciada pelo sistema de anúncios, entendeu? Esses que estão em cima aqui pagaram. E está vendo que ele tem até escrito, ó, links patrocinados. Está escrito aqui, ó, links patrocinados. Agora isso aqui não é um link patrocinado. Esse não? Não, esse aqui não. Esse aqui não. A partir daqui, ó, já é links de resultados de busca mesmo. Agora aqui não, aqui já é links patrocinados. Tá claro isso? Então esse é um outro sistema que o Google inventou, que é você patrocinar palavras
Você vai lá no Google e paga para que todas as vezes que alguém digitar Hotel New York, o seu resultado apareça nos links patrocinados lá em cima. Esse é um outro jeito que o Google ganha dinheiro. Então, o que é interessante no Google, que vai ter um impacto em tudo que a gente vai discutir aqui, é que eles conseguiram um jeito de gerar dinheiro com conteúdo livre. O conteúdo está na internet. Então, o seu blog, ele monetiza. Essas palavrinhas, ele acaba monetizando também, entendeu? Esse é o primeiro princípio. Dito isso, a gente entra na discussão dos modelos de negócio e da questão da cauda longa. Como vocês percebem, cauda longa é comum, não é a cauda de chocolate longa, nem a cauda de baunilha longa, mas é a cauda como a cauda do macaco longa. Entendeu? O conceito da cauda longa foi concebido pelo editor da revista Wired. Vocês já ouviram falar da revista Wired? A revista Wired é uma das revistas mais importantes de tecnologia e cultura do mundo. Ela é uma bíblia, vamos dizer assim, da nova economia. E o Chris Anderson, que é o editor dessa revista, é o autor dessa ideia de cauda longa. Antes de ser editor da revista Wired, ele era editor de uma revista de economia muito importante, como se chama? The Economist. Ele era o editor da The Economist, depois virou editor da Wired. E o que o Chris Anderson fez foi escrever esse livro, que é na verdade um best-seller, muito bem vendido no mundo inteiro, se chama Cauda Longa, é traduzido aqui no Brasil, se não me engano, pela editora Campos. E o conceito da cauda longa é representado por essa ideia aqui, que diz mais ou menos o seguinte: você tem produtos que são extremamente populares, que vendem muito, que estão representados aqui por essa faixa vermelha. Então, nesse eixo aqui, você tem a popularidade do produto. Nesse eixo aqui, você tem os produtos em si sendo representados. Então, por exemplo, numa livraria, o livro O Código da Vinci, vocês acham que vende muito ou pouco? Então, ele estaria posicionado aqui, ó. Ele está vendendo um monte. O livro Paulo Coelho, está posicionado aqui ou aqui? Aqui na frente. Vende muito ou pouco? Vende muito. Então, está aqui. E aí, por assim por diante. Só que o número de produtos ultra populares é um número de produtos pequeno. Não são todos os produtos que são ultra populares, vocês concordam com isso? A grande maioria dos produtos são pouco populares. Então, a grande maioria, por exemplo, dos livros editados, dos CDs editados, dos filmes produzidos, são produtos que poucas pessoas vão ter. Então, eles estão não aqui no começo da cadeia, mas aqui no final da cadeia. São livros que você lança o livro e 1000 pessoas viram ou leram aquele livro. Vocês acham que o meu livro está ali na frente? Deixa eu botar aqui na parte de trás. Vende muito? Hã? Vende pouco. Está aqui na parte de trás. Então, o meu livro não faz parte da, vamos dizer assim, da parte principal dos produtos que são mais vendidos. O meu livro vende pouco. Ele compõe essa cauda longa das coisas. O que é interessante da gente notar é que a cauda longa diz respeito a essa ideia de produtos de nicho. E ela é uma ideia que surge das seguintes características. Para que a ideia de cauda longa exista, você tem pelo menos duas condições. A primeira condição é de que o seu canal de distribuição não implique custos exorbitantes. Então, só faz sentido eu vender todos os livros do mundo se, ao adicionar um livro extra ao meu catálogo, isso não implique mais custos para o meu canal de distribuição. Vocês concordam com isso? Quanto que custa para a Amazon vender, em vez de 1000 livros, vender 1001 livros? Você acha que eles vão ter um grande aumento de custos? Não, vou ter aumento de um. O que significa isso? O custo marginal para vender um livro a mais é desprezível. Essa é a primeira condição. A segunda condição é exatamente isso. Na verdade, eu inverti os slides. A outra coisa é, o custo de armazenamento e distribuição não pode significar também aumentar ao se adicionar uma unidade adicional. Então, por exemplo, a Amazon tem custos de prateleira para cada livro que ela aumenta? Não, ela tem um acordo de logística completamente diferente. É como se a Amazon tivesse prateleiras infinitas. Vocês concordam com isso?
A Amazon tem prateleiras infinitas, ela pode vender quantos livros ela quiser. Então, os dois requisitos para que a cauda longa aconteça é um canal de distribuição e custos de distribuição que não sejam progressivos conforme você aumente o seu catálogo. Essa foi a finalidade da Submarino Americanas.com, foi, professor? Exatamente. A Submarino, Submarino ou as Americanas.com no Brasil são exemplos de negócios cauda longa. Eles podem vender tudo. Eles podem vender qualquer produto que isso não adiciona, pelo menos imediatamente, um custo. E o principal argumento levantado por ele é que as juntas possuíam 3 centrais espalhadas pelo país. Ela vai construir uma que responda 5 vezes maior a capacidade de produção no centro do país, que vai economizar esse custo. E vai fazer toda essa logística. A logística vai ficar muito mais fácil. Diga. Exatamente. O seu ponto é, você só consegue ter a cauda longa em estruturas que são muito grandes. É verdade. Eu vou chegar nesse ponto, que é em que medida a cauda longa aparece ou não, daqui a pouco. Aí tem uma questão que é a seguinte, as pessoas vão falar, mas a cauda longa depende exclusivamente da internet, ou seja, o modelo da cauda longa só pode existir se for na internet. A gente vai analisar um pouco essa questão daqui a pouco também. Mas pensem comigo, uma locadora de vídeo tradicional, ela tem espaço de prateleira ilimitado ou limitado? Limitado. Limitado. Então ela tem condição de oferecer todos os filmes do mundo no seu espaço limitado? Não. Então, quais vocês acham que são os filmes que ela vão dar preferência para oferecer? Os mais procurados. Os mais procurados ou os menos procurados? Então, esse é uma outra diferença muito importante. Se você tem espaço de prateleira limitado, você vai dar preferência para oferecer coisas populares ou não populares? Populares. Então, o que é curioso, uma loja física, ela para aqui, ó. Vocês entenderam? Elas oferecem uma grande gama de produtos muito procurados, talvez alguns produtos pouco procurados. Todo esse segmento aqui, ó, não é oferecido, porque elas não têm espaço de prateleira para isso. Vocês percebem isso? Está claro? Então, é tão interessante o conceito que se você vai numa locadora como a Blockbuster, o próprio nome já diz, ela criou um modelo de negócios que ela só oferece os mais procurados e ponto final. Tanto que o próprio nome dela é eu só ofereço os blockbusters. Eu não ofereço os filmes de nicho. Não é o meu modelo de negócio. Ela otimiza o espaço de prateleira a um ponto que chega a ser extraordinário e só tem filme ultra popular. Vocês perceberam isso? Por isso que quando a gente vai na Saraiva ou alguma dessas livrarias, quando você chega, tem pilhas e pilhas de código da Vinci. Vocês já repararam? Pilhas e pilhas de código. Por quê? Você está maximizando o seu espaço de prateleira com livros que são altamente vendados. Eu acho que um exemplo, sim, no caso concreto, sem ser os sites que mostram bem isso, a versatilidade, talvez também a versatilidade no caso da empresa e alternar seus produtos quando os mercados estão extremamente oscilantes. Exato. São as fabricantes de cana e de etanol, professor. As fabricantes de quê? As fabricantes de açúcar e de etanol. E de etanol. Quando o mercado do álcool está muito lá em cima, elas param de fabricar açúcar e fabricam álcool e vice-versa. Sim, você tem que tomar uma decisão econômica. Essa mesma decisão econômica que orienta a sua ocupação de prateleira. Agora, olha que interessante. Lojas como a FINAC, você conhece a FINAC? Sim. Elas vendem espaço de prateleira. Vocês sabiam disso? Um dos modelos de negócio da FINAC é vender não os livros que estão na prateleira, mas os espaços das prateleiras para que as editoras coloquem os livros. Vocês sabiam disso? O mercado também faz isso. O supermercado também faz isso. Esse é um modelo de negócios ligado exatamente à escassez de lugar para a venda de livros. Você percebe isso? No supermercado, as prateleiras são limitadas ou ilimitadas? Limitadas. Limitadas. No supermercado famoso, vai muita gente ou pouca gente? Então interessa para o fabricante de um produto ter o seu produto lá dentro ou não? Então ele vai pagar para o supermercado um aluguel de prateleira. Sabiam disso? A Finasca faz isso também. As lojas, as grandes editoras compram das livrarias grandes um espaço de prateleira, como se você estivesse comprando
a atenção daquele público que vai ali naquela loja. Vitrine de loja agora, professor, vem ganhando muito isso. Sim. Vitrine de loja também tem isso. Então, nada é o que parece muitas vezes. Muitas vezes você está indo numa livraria e aqueles livros que estão arranjados ali são não a vontade de um grande livreiro que conhece o que as pessoas vão querer, mas sim a organização que foi feita pela compra e venda dos espaços daquela prateleira. Está claro isso para vocês? Então, o que é interessante é que no mundo físico não tem cauda longa. No mundo físico só vai até aqui, ó. Isso aqui tudo que você está perdendo. Agora, o que é interessante é que, olha só que coisa. Olha a área dessa parte aqui, dessa parte vermelha. É muita coisa, né? É muita área, né? Agora, olha a área dessa parte amarela. É bem menor, não é menor? A área. Só que ela tem uma diferença. Ela tende aqui ao infinito. Vocês percebem isso? Então, ela é pequenininha, mas ela vai embora aqui, de modo que vamos dizer assim, no frigir dos ovos, essa parte aqui pode acabar sendo comparável a essa parte de cá. Perceberam? Só uma pergunta, será que dá para ligar o ar? Tá difícil, professor. Tá difícil. Você tem que ligar esse aqui, ó. Vamos ligar, vamos ligar. Não, já tá uma piscina ali atrás. Vai tirar um vinho. Vai arrumar a piscina vira um vinho. Isso aí tem que ser Já tem um mês que tá isso aqui. desde quando a gente começou. Mas, Leandro, pega a lixeira. Melhor ligar. Vamos fazer aquela votação. Atenção, vocês já ouviram falar na IETF? Deixa ele Boa ideia, coloca a lixeira. diminui aqui, pode Isso eu chamo de conhecimento colaborativo, geração compartilhada. Isso aí vai ficar pegando encher rapidinho. De um rio e um oceano. Professor decente. Onde estava a lixeira? Jovem é maluco, velho assim. É o seguinte, então, já entenderam o princípio básico da cauda longa? Então vamos entrar em mais detalhes sobre ele. Vocês já entenderam as condições para que ele aconteça? Vamos lá. E agora o que eu quero chamar a atenção é que o fenômeno da cauda... Alguém te fez uma pergunta aqui? Diga. Você passou um que é alguma coisa Produtos de nicho. São produtos que interessam para um grupo muito pequeno de pessoas. Como um filme como Canibal Holocausto. Alguém já viu Canibal Holocausto? Mas deve ter umas 20 mil pessoas que compram esse filme. É diferente de um filme como, por exemplo, Titanic, milhões de pessoas compram. Ou filme como Kill Bill. Você pode ter filmes como, por exemplo, Canibal Holocausto. Você pode ter filmes como Section 9. Filmes como, por exemplo, O Retorno dos Mortos-Vivos, Parte 2. São filmes de nicho que as pessoas têm. Entendeu? Aí, ó, na sala já tem 2 pessoas que viram. Eu e você. Ó, você viu 3 pessoas. Olha lá, gente, vamos lá. O que é importante sobre o conceito de cauda longa é o seguinte: ela se aplica, esse conceito, não apenas a iniciativas comerciais, como a Amazon, iniciativas de varejo propriamente ditos, mas aplica-se também para a rede como um todo, para a internet como um todo. Olha que coisa interessante. Vocês acham que a página inicial da Wikipedia é muito acessada? Não, é bastante acessada. Mas vocês acham que a página inicial da Wikipedia é mais acessível que as páginas que estão atrás da página inicial? Hã? Atenção. Olha só que interessante. Vamos lá. A página inicial da Wikipedia deve sim ser bastante acessada. O verde FGV da Wikipedia deve ser muito acessado ou pouco acessado? Pouco acessado. Então ele deve ter quantos acessos por dia? 20 acessos? Certo? Só que quantos verbetes a Wikipedia tem com 20 acessos por dia? Milhões e milhões. Quando você multiplica o 20, que é pequenininho, pelo milhões de verbetes, dá um número enorme de acessos, que é maior ou menor do que o número da página inicial? Maior. Então o efeito da cauda longa é muito parecido. Você vai ter na Wikipedia
a mesma curva na cauda longa, que é o seguinte: alguns verbetes da Wikipedia vão ser ultra populares, vocês concordam? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, verbetes sobre Cuba, Karl Marx, não sei o quê. Aí aqui você tem verbetes sobre a FGV, sobre, sei lá, bromélias, sobre levedo de cerveja e coisas assim. Esses verbetes são muito ou pouco acessados? Pouco. Mas eles tendem ao infinito. E com isso, você tem uma área de acesso daqui, que muitas vezes pode ser muito maior do que a área de acesso dos verbetes mais populares. Conhecem o site Overmundo, conhece? O site que eu participei na fundação. No Overmundo é a mesma coisa. Você tem a página inicial do Overmundo, lá agora, e você tem um conteúdo do Overmundo sendo indexado pelo Google. Vocês acham que a página inicial do Overmundo é muito ou pouco acessada? Bastante acessada. Mas, ao comparar a página inicial do Overmundo com o conteúdo que está por trás daquilo, vocês acham que as pessoas acessam mais a página inicial ou tudo que está ali por trás? Hã? Tudo está ali por trás, que é o efeito da cauda longa. Todo o conteúdo do Overmundo está indexado no Google. Então o que acontece é que muita gente entra pelo Overmundo pela porta da frente, mas um número muito maior de pessoas entra pela porta de trás. Entenderam? Tem gente que vai no Overmundo que está procurando, por exemplo, funk carioca. Aí ele acha o resultado do Google e entra direto na página de funk carioca. Outros já conhecem o site e entram pela porta da frente. Esse efeito é fundamental para vocês entenderem. Hoje, essa chamada porta de trás está se tornando muito mais importante do que a porta da frente. Um exemplo, sem malícia, é o seguinte: sites como o New York Times, por exemplo, ou sites como o UOL. O que acontece com o New York Times? Sabiam que o New York Times ele tinha um sistema de assinatura, não é verdade? Vocês concordam? O New York Times tinha um sistema de assinatura. Então, você tinha a página inicial do New York Times livre, qualquer pessoa podia ler, mas você não conseguia enxergar os artigos que tinham ali por trás do New York Times. Ou seja, eles eram dados por senha. O que significa isso? O Google não é capaz de indexar aqueles sites. Qual que é o impacto disso? As pessoas estavam entrando mais pela página inicial ou pelas páginas laterais do New York Times? Pela página inicial. E aí o que você estava perdendo? Toda a cauda longa. Você estava perdendo toda a possibilidade das pessoas virem aqui. O que o New York Times fez 3 ou 4 meses atrás? Abriu todo o site. Hoje o site é 100% indexado pelo Google, aberto, você consegue enxergar o conteúdo inteiro. Por quê? O que levou a fazer isso? Porque eles fizeram a conta. Vai ter muito mais gente acessando o site agora, logo o valor de publicidade é muito maior. Eu vou ganhar muito mais dinheiro em sendo grátis do que cobrando por assinatura. Vocês percebem isso? Entenderam o raciocínio? Esse raciocínio ele é fundamental no mundo de hoje. Você não entender isso, você não entende o que está acontecendo no mundo de hoje. Então, oi? Pediu para repetir. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte. Nos sites populares da internet, por exemplo, a Wikipedia, você tem a página inicial da Wikipedia, certo? Depois, você tem todo o universo de sites da Wikipedia aqui atrás que não são tão populares quanto a sua página original. Muita gente entra pela Wikipedia pela porta da frente. Vai lá e vê o site aqui. Mas um número muito maior de pessoas entra pelas páginas laterais da Wikipedia. Vocês entenderam? Esse pessoal aqui hoje é mais importante do que esse pessoal aqui. O modelo de internet dos anos 90 era o modelo de portais. Já ouviram falar dessa palavra? Falar o grande portal, portal UOL, portal não sei o quê. Por que chamava portal? Porque as pessoas acreditavam que você ia entrar aqui pela porta da frente, e aqui é onde estariam os seus anúncios, não sei o quê, etc. E a partir dali você seria encaminhado pelo restante do conteúdo do site. Então a ideia do portal é que ele seria uma espécie de lugar obrigatório que você passa para acessar o resto do conteúdo. Hoje
Hoje esse é o grande modelo da internet, não? A Wikipedia é um portal? Claro que não. Você vai na Wikipedia hoje, procura alguma coisa no Google e já vai direto para o site que você está procurando. Isso é muito importante. Outra coisa que motivou o New York Times a mudar o modelo de negócio é o seguinte: se você ia no Google e digitava, por exemplo, um evento bastante comum, como tsunami, vocês acham que aparecia primeiro New York Times ou Wikipedia? Hã? Olha só. Tsunami. Agora, onde é que está o New York Times aqui? Está aqui? Nem está na primeira página dos resultados. Isso aqui é fundamental. Como o New York Times não tinha o seu conteúdo indexado, o modelo pelo qual o Google organiza os seus resultados é o número de links. Não, é o número de links. Quanto mais linkada é uma página, mais alto ela vai aparecer nos resultados. Vocês sabiam disso? Hã? Por exemplo, está entendendo nada? Não, difícil. Ó, é o seguinte: linkar é você colocar um link para a página, certo? Então eu tenho meu blog lá no meu Fotolog e coloco um link para a página de Tsunami, por exemplo. Quanto mais links uma página recebe, o Google interpreta como se as pessoas estivessem votando que aquela página é útil, entendeu? Então ele mede o número de links da página e quanto mais links aquela página recebeu, mais alta ela aparece. Tinha muitos links para o New York Times ou não? Não tinha nem como ter acesso, como é que eu vou fazer link para isso, entendeu? E para a Wikipedia, tem muito link na Wikipedia? É óbvio que é aberto, então as pessoas linkam tal. Então, quando você procura por qualquer coisa hoje no Google, praticamente, sempre ou quase sempre vai acabar aparecendo resultados da Wikipedia, porque muita gente está linkando para a Wikipedia. Diga. Professor, a gente viu agora a forma pela qual os artistas são remunerados, correto? Com relação Sim. à quantidade de acesso. Você tem acesso a algum contrato firmado de publicidade em algum modelo de negócio parecido com esse? Já, claro. Como é que funciona? É variável ou é um pagamento fixo? Você diz para o artista? Não, para o artista não. Para o site. Não, para o site é muito simples. Para o Google, por exemplo, é um percentual que vocês têm previsibilidade absoluta. É por clique. Cada clique vai te dar 0,x centavos, entendeu? Então você consegue fazer a conta, é uma conta de multiplicação simples, entendeu? Se tiver 1000 cliques, 1000 vezes 0,x centavos, entendeu? E aí você ganha o seu dinheiro no final. Mas aí, às vezes, você pede a informação de quem vai linkar, essa informação talvez seja mais exata do que os clientes do outro site não sabem. Aí você está discutindo a exatidão da informação, sim ou não. Por exemplo, você acha que tem mais links para o Wikipedia ou para a Enciclopédia Britânica? A Enciclopédia Britânica tem um site. Para o Wikipedia, a Enciclopédia Britânica é fechada atrás de 100. Muitas vezes pode ser que a informação da Enciclopédia Britânica seja mais precisa que a da Wikipedia. No entanto, para o Google, os resultados da Wikipedia aparecem em cima, porque eles são mais populares. Professor, entendeu? Saiu até no estado de São Paulo, a Enciclopédia Americana, para o número 5, agora eu não vou lembrar o número de acertos, por exemplo, mas era, por exemplo, erros, na verdade, eram 3 erros na Enciclopédia Americana para 1000 artigos. E o Wikipedia era 4 para 1000. Isso foi feito um estudo agora, até pela revista Nature, que acabou mostrando que o número de erros da Wikipedia e o número de erros da Britânica era praticamente o mesmo. Então, em termos de qualidade, hoje é até discutível isso. Qualquer site, você tem toda a razão. Em outras palavras, não pode confiar em coisas da internet. É bom sempre checar. Tem muitas informações boas na rede, muitas informações da Wikipedia são precisas, são boas, mas não custa nada checar, né? A gente não pode ter preguiça, especialmente quando a gente está usando coisas que envolvem responsabilidade. Acho que eu dou. Seguinte, só fazendo aqui mais um raciocínio de vocês, já estamos na parte 1. O que é interessante é que no modelo onde as prateleiras são limitadas, ou seja, o modelo do Blockbusters, as locadoras, dos supermercados, os produtos de maior popularidade
que representavam 20% de todo o estoque, representavam 80% das receitas. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E os outros produtos, que são 80% do seu estoque, os produtos mais de nicho, representavam 20% das receitas. Então valia a famosa regra do 80-20, em que você tem 20% dos seus produtos apenas, representando 80% da sua receita. Então o Código da Vinci, Palmeiros da vida, representa 80% do seu faturamento. Ao ponto que a Blockbusters preferiu ficar só com esses 20% e esqueceu dos 80%. Entendeu? Agora está falindo. Ou seja, o mundo está mudando, é por isso que a gente está estudando, isso. E os 80% do estoque representavam 20% da receita. Está claro isso? Está claro? Alô? Sim? Na cauda longa, você não entendeu direito? A gente está falando da cauda longa. Que o ponto principal é que, do ponto de vista econômico, aqueles produtos mais populares, que são poucos, são 20% do seu estoque, representam 80% das suas receitas. Entendeu? Então, poucos produtos vendem absurdamente muito, portanto, você ganha muito mais dinheiro com eles. Os 80% remanescentes, que são aqueles produtos encalhados no estoque, representam apenas 20% da sua receita. Entendeu? Esse é o modelo tradicional, né? O modelo antigo. Finac e essas lojas operam mais ou menos com essa percentual. Na cauda longa, tudo mudou tudo. Olha só. Na cauda longa, o que acontece? 2% dos produtos são ultra populares. Ultra, super, triper populares. Esses produtos representam 50% das receitas e 33% do lucro. Receita é diferente do lucro, né? Então, eles representam 50% das receitas e 33% do lucro. Outros produtos são muito populares, não são ultra, super, triper populares, mas são muito populares, 8%. Esses 8% representam 25% das receitas e 33% do lucro. Entendeu? Claro. E por fim, a nossa boa e velha, que é isso aqui? Cauda longa, que são os outros 90% dos outros produtos, representam, por sua vez, também 25% das receitas, mais 33% dos lucros. Ou seja, isso aqui é o modelo da Amazon. A Amazon, hoje, faz dinheiro com seus produtos assim. 2% são os produtos ultra super populares, 1 terço do dinheiro que a Amazon faz, do lucro, vem de 2% dos produtos, 1 terço vem de 8% dos produtos, e o outro terço vem dos 90% que são a cauda longa. Vocês entenderam? A cauda longa hoje representa cerca de 1 terço dos lucros que você faz, por exemplo, no site como a Amazon. Isso é muito ou é pouco? Hã? É muita coisa. Diga. Não, só para saber onde é. Entendeu? Tá claro? Tá claro esse quadrinho aqui? E o impacto econômico da cauda longa? Estou quase terminando a partida. Aí o que acontece? Os exemplos básicos para entender isso é a Blockbuster contra a Netflix. Você sabe o que é a Netflix? A Netflix é uma locadora virtual nos Estados Unidos. Ela é uma locadora você aluga os filmes pela internet. E os filmes são entregues na sua casa por correio. Demora 2 dias. 2 dias. Entendeu? Mas a Netflix é um sistema ultra bem sucedido, ganha um dinheiro tremendo. Sabe por quê? As prateleiras da Netflix são infinitas. Eles trabalham com os grandes armazéns terceirizados, então eles são capazes de estocar automaticamente, inclusive tem um robô que busca o filme por correio, praticamente qualquer filme. Então, o que é curioso é que não tem prazo de devolução também da Netflix. Você pode alugar filmes e devolver quando você quiser. No Brasil tem um É só que tem um detalhe. Você pode pegar, acho que até 3 filmes sem devolver.
senão eles não te mandam mais. Então você pode ficar com 3 filmes na sua casa. Tem isso hoje no Brasil. Tem. Netvideo. Mas quanto é que é o aluguel? É que esse Netflix você aluga. Não. Netvideo. A Netflix tem prazo para entregar e tem um espaço fixo pequeno de Jardim Botânico. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha. Não, olha o que eu tô falando. Não, quanto é que é o aluguel? Você aluga 3, você Diga. pode Quanto manter. é que é o aluguel na Netflix? A gente pode olhar. Mas entrega na hora. Entrega na hora. Netflix entrega. A Netflix, olha gente, é o seguinte, você recebe os filmes pelo correio e você devolve pelo correio. Então olha aqui, aí ele perguntou quanto que é o aluguel dos DVDs. Aí ela está falando, agora acho que tem até um serviço novo que você, olha só a Wikipedia, porém Netflix apareceu aqui. Tem um serviço que eu acho que é de assinatura. Olha só, você tem um plano mensal de $4,99 por mês. Isso deve te dar direito a um número X de filmes. Entendeu? Só isso. Entenderam isso? Então, quais são as diferenças da Netflix e da Blockbuster? Uma tem espaço limitado. Qual é que tem espaço limitado? Qual é que tem espaço ilimitado? Qual que é a cauda longa? Netflix. Entendeu a diferença? Hoje a Blockbuster está falindo aqui no Brasil. Está virando americano. E nos Estados Unidos também não está muito bem nas pernas, não. Porque concorrência com esses novos modelos. Está claro? iTunes é outro modelo, completamente diferente. O que é interessante, e essa é a última coisa que eu tenho para falar nessa parte, é o seguinte. Uma das vantagens da cauda longa dizem respeito ao interesse do consumidor. Vocês acham que o consumidor tem interesse de ter mais produtos à disposição ou menos produtos? Mais produtos. Então, uma das coisas interessantes é que a cauda longa acaba resgatando produtos que são socialmente valiosos, mas cujo valor de mercado é muito pequeno, vocês entenderam? Às vezes são livros que só 3 ou 4 pessoas leem, mas que são livros que são importantes. Então, os benefícios que a cauda longa traz vão muito além da questão do preço. É um benefício que geralmente a gente pensa assim, o único interesse do consumidor é o preço baixo. Não é isso. Uma diversidade de acesso a produtos também é interessante para o consumidor. Está claro isso? Então essa é uma outra vantagem boa para perguntar na prova, por exemplo, sobre a cauda longa, e que a gente faria a seguinte questão. Além das questões de preço, que outras vantagens o consumidor pode ganhar, por exemplo, com modelos como o da cauda longa? É fácil ou difícil essa questão? Fácil. Então, por enquanto é isso. Intervalo agora. A gente volta em 10 minutos, às 4h03. Okay? Primeira parte, a gente entendeu o conceito da cauda longa. Claro que essa aula aqui ela não tem o objetivo de exaurir todas as possibilidades de modelos de negócio, mas ela mostra alguns caminhos que a gente está vendo que economicamente estão surgindo e que permitem economias, geração de receitas, etc, etc. Um dos caminhos que é bastante interessante é a chamada ideia de crowdsourcing. Vocês sabem o que é outsourcing? Nunca ouviram falar a palavra outsourcing? Já ouviram falar a palavra terceirização? Não, outsourcing é uma espécie de terceirização. Tem várias empresas hoje que contratam, por exemplo, outras empresas para fazer serviços que eram inerentes à da própria empresa. Por exemplo, serviço de limpeza. Vocês já viram empresas que fazem terceirização de serviço de limpeza? Não, isso é uma forma, uma espécie de outsourcing. Outras formas de outsourcing, por exemplo, a questão de contabilidade. Já viram falar de empresas que fazem um outsourcing, uma terceirização da própria contabilidade interna? Já ouviram falar disso? Então, o conceito de outsourcing é quando você pega uma atividade da sua empresa e terceiriza, delega para uma outra instituição, para uma outra pessoa que está fora da empresa. No outsourcing, geralmente essa é uma pessoa determinada, você sabe quem ela é, entendeu? A ideia de crowdsourcing é diferente. Na ideia de crowdsourcing, você pega uma atividade inerente à própria empresa, só que em vez de terceirizar isso para uma pessoa determinada,
você terceiriza para a multidão, para essa crowd, para essas pessoas que muitas vezes você nem sabe quem são elas. Vocês percebem isso? Então, se a gente pegar um site, como por exemplo o YouTube está fazendo um grande crowdsourcing de produção de conteúdo. Vocês não acham isso? Porque eu poderia ser como a Globo, em que eu faço eu mesmo todo o meu conteúdo, correto? E pronto, ponto final. O que o YouTube faz em grande medida é, em vez deles produzirem o próprio conteúdo que eles veiculam, eles deixam as pessoas, essa multidão indeterminada, produzir o conteúdo. Tá claro isso? Sim? Entendeu? É, multidão. Eles chamam de crowd de multidão, sourcing. Deixa eu dar alguns exemplos bastante interessantes de crowdsourcing na internet. Eu já falei no caso do YouTube, né? O YouTube meio que terceiriza a produção de conteúdo para qualquer pessoa. Outro exemplo muito bacana é esse do Celaben, que já foi falado um pouco aqui na apresentação. O que o Celaben faz? Ele é um novo modo de arranjo do mercado musical. Vou até entrar na página atual do Celaben, para a gente dar uma olhada, saber o que se passa por lá atualmente, depois que eu peguei aquele slide. Mas o que é interessante do Celaben é que ele faz um crowdsourcing do financiamento da banda. O que significa isso? Então, olha aqui, o Celaben. Significa mais ou menos o seguinte, que você... Melhorou, né? Bom, alô. Agora mais Silvio Santos assim. Então, o que significa isso? Você pega... No site Celaben, qualquer banda pode mandar o seu conteúdo. Então, por exemplo, eu tenho uma banda aqui da sala. Aí você pega as suas faixas demo, suas faixas que você produziu, muitas vezes na sua própria casa, sem muita produção, etc., e manda para o site. Aí, o que acontece? O primeiro passo é você encontrar gente que acredite na sua música. Então, as pessoas passeiam pelo site do Celaben, ouvem aquelas músicas que estão ali e falam, putz, eu acredito nessa banda é legal. Só que não basta acreditar, tem que financiar. Então, o que acontece? O site Celaben cobra, se eu não me engano, $10 para cada pessoa que queira financiar aquela banda. Então, ao pagar a banda, é curioso porque o que está acontecendo na verdade é que você está mais ou menos comprando um CD da banda antes mesmo do CD ter sido produzido. Vocês entendem isso? Tá claro? Você está comprando um CD que nem existe. O que eles falam? Que se 5.000 pessoas doarem $10 para a banda, você atinge o total de $50.000, certo? Com esse dinheiro, o que eles fazem? Eles pegam a banda, que as pessoas acreditaram nela, usam esse dinheiro para produzir um CD profissional. Inclusive, os fundadores do site Celaben são ex-executivos da indústria musical. Pegam esse CD e fazem todo o marketing daquele CD. E aí, a partir daí, a banda se remunera. Você pode vender o CD, é como se você tivesse vendido o CD antecipadamente. O que é interessante do Celaben é a pergunta seguinte: como é que o próprio Celaben ganha dinheiro? Como vocês acham? Publicidade. Sabe como eles ganham? Publicidade. O tráfego que o site gera faz com que você tenha anúncios no site, por exemplo. Olha aqui, tem um anúncio aqui, não sei nem de quem que é, mas você consegue ter publicidades dentro do site. Esse dinheiro da publicidade... Alô? Será que falhou? Vai acabar na bateria. Acho que acabou, né? E será que tem outro aqui? Oi? Tem que pegar lá no outro, sabe? Mas será que é a mesma frequência? Não, tem que pegar a bateria. É? Ah, boa ideia. Pede a mesma bateria. Mas então. Quer que eu fale? Que é bem vir maior. Dá um pause aí. E então estávamos falando do Celaben. O que acontece? Como é que o Celaben ganha dinheiro? Com publicidade. E como é que a banda ganha dinheiro?
que ela vai estar vendendo CDs antes mesmo dos CDs serem gravados. Vocês acham que já teve algum artista que conseguiu $50 mil? 4 bandas. Na época era 4 bandas, agora eu acho que até mais. A gente pode olhar aqui na Wikipedia. Até dezembro eram 4 bandas. Então, isso é muito interessante. Quando você dá os R$10 para a banda, ele fica depositado numa conta do site, mas você pode retirar o dinheiro a qualquer momento até que complete os $50 mil. Entendeu? Quando completou os $50 mil, aí não tem como você retirar o CD, você tem o dinheiro, você tem que retirar o CD ou o produto que você estaria comprando ali no site que a banda vai produzir. Mas até o momento que chegar aos $50 mil, você pode tirar o seu dinheiro de volta. Tem como você ver quanto tem a banda? Tem. Eu tenho ali mesmo no site. O próprio site tem o placar. Ela vai ganhar dinheiro depois que usar o CD, né? Porque ela vai vender o CD e já vai ficar depositado na conta. E tem como eu investir mais de Ganhar 10 dinheiro reais? antes de fazer o CD. Como é que é? A banda Não, só vai mas ganhar você dinheiro compra depois vários. de fazer o CD. Mas é que tá. Você não vai dar Antes de fazer O dinheiro, os $50 mil, é o seguinte, é para produzir um CD bem feito, entendeu? Porque o Selabento parte da premissa que hoje muita gente consegue fazer um CD em casa, tanto que ele depende dessas músicas em casa para você mostrar o seu potencial como banda. Mas eles acham que faz toda a diferença você ter um produtor profissional produzindo o que você está fazendo, entendeu? Olha só, tem quantas bandas já conseguiram. Olha só, tem várias, na verdade não são poucas não. Ó, a banda Nemisia, em 2006, conseguiu $50 mil. Depois você tem essas Cabor, Second Person, Clemens, e aí mais 10 artistas. Ó. Todos esses aqui conseguiram os $10 mil. Mas o que é curioso nessa história toda é que é um jeito de fazer um crowdsourcing para você medir o gosto do público também, vocês não concordam? Porque se você está pagando $10 para uma banda que não tem nem o CD, é porque realmente você está acreditando naquela banda. Hoje você poderia. Opa, muito obrigado. Você poderia estar. Depois, provavelmente, você vai acabar indo num show daquela banda. Se você comprou o CD antes de existir, é possível que você é um fã da banda e que você estaria preparado, por exemplo, para pagar pelo CD por um show ou outros produtos relacionados à banda. Diga. Mas qual o estímulo de eu botar $10? É só pra ver a banda? O estímulo é esse de você ajudar a produzir a banda, de você participar de um empreendimento coletivo, entendeu? Eu não sei se o Selabento divide ou não os lucros da venda do CD com tal, mas eu acho que sim. Acho que ganha um percentual de investimento. Vamos ver. Eu acho que eles até dividem o lucro. Ó, fãs investiram mais de Aí volta aquela questão da Vini perguntar da oferta pública. Sim, a questão da oferta pública. Parece um security isso aqui, né? Olha só. Olha os passos. Make money. We give away your music for free. By doing so, you make money. E o outro, we'll take you to the best producers and studios in town. All you need is 5,000 people who believe in you. E é isso que você está dizendo? Believers. $10 também recebe. Ah, é? Onde está isso? A terceira do Believer, do outro lado. Make money. Believer, how it works. Search for the best artists, participate. Just 10 plus transaction cost, buys user piece of action. Make money. Make money. We give away the music for free. By doing so, you make A money. mesma coisa. É a mesma coisa. Sensacional essa ideia. O que acontece? Isso mulher Mas é- também. Sério, eu achei sensacional. Mas o que é importante aqui é que primeiro você mede gosto. O mercado de musical depende muito de gosto, de como as pessoas estão preferindo uma coisa a outra. E o melhor jeito de medir gosto e tendência é com dinheiro. Você está investindo $10 e realmente você acredita que aquela banda é boa. Então, é um outro modelo de negócio, está funcionando, pelo menos aparentemente, e você pode acompanhar as bandas para ver, por exemplo, Ali, ó, essa tarde tá passando todas as pessoas que têm. exatamente, ó, esse aqui já tem 20 mil no seu orçamento. March 10, Indie Arsenal is over 20,000. Você entendeu? Então você consegue acompanhar quanto que cada banda já conseguiu em tempo real. Esse é um modelo de negócio para música.
Será este o modelo que vai substituir e salvar o mercado musical? Provavelmente não, mas é uma possibilidade de crowdsourcing que você terceiriza para o público a escolha da banda. Geralmente antes a própria gravadora escolhia a banda, certo? Você tinha uma banda e o diretor artístico da gravadora escolhia. Agora você deixa o público escolher a banda que vale a pena investir em produzir. Não só escolher, como também financiar isso. Outro modelo interessante é na área de cinema. Existe essa outra iniciativa que se chama Swarm of Angels, que significa um enxame de anjos, que faz o seguinte, é a produção de um filme colaborativo. Você doa, cada pessoa pode doar 25 libras, que dá mais ou menos, sei lá, 100 reais. E ao fazer as 25 libras, você está financiando um filme que vai ser produzido coletivamente. Você pode participar de fóruns que vão discutir o próprio roteiro do filme. E quando o filme sair, se ele der lucro, primeiro você recebe uma cópia, DVD, etc., ingressos, premiere, aquela coisa toda. E se o filme der lucro, eventualmente pode distribuir esse lucro entre as pessoas que investiram. Então, quer dizer, é uma outra forma de produzir um filme. É um filme de ficção científica. Não, eu acho que eles estão produzindo um, né, como é caro, eles precisam atingir, se eu não me engano, 1 milhão de libras. Então, você tem muita gente dando dinheiro. Eu acho que eles ainda estão no processo de levantar o dinheiro. Então, essa é a ideia do Swarm of Angels. É um outro jeito que você descentraliza os investimentos para a produção de um filme, que inclusive depois vai ser licenciado em Creative Commons. Perceberam isso? Outro negócio, outro modelo. O outro modelo, que é um exemplo brasileiro, é o site Camiseteria, que a gente já discutiu. Esse site funciona da seguinte forma: eu sou um designer, eu desenho uma estampa bacana de camisetas. Eu mando a minha estampa para o Camiseteria, as pessoas votam nas estampas, então, por exemplo, são estampas sendo votadas. As que forem votadas, mais votadas pelo público, o site compra a estampa, paga, se eu não me engano, 700 reais pela compra da estampa. Eu acho que você ainda ganha 300 reais em produtos na loja. Então, você está sendo remunerado, você mandou sua estampa, o público votou, e aí eles vendem a camiseta com a sua estampa por 55 reais cada, entendeu? Então, você vai no site, o próprio design das camisetas, por isso é um conceito de crowdsourcing, é feito pelo próprio público. O próprio público que está desenhando as camisetas, eventualmente comprando as camisetas que ele próprio, ou os amigos, ou pessoas que acessam o site desenharam, e o site paga as pessoas que tiveram o design escolhido. Isso aqui são todas estampas que foram feitas por designers, né, do Brasil todo, que mandaram lá para o site, foram escolhidas, você pode comprar a camiseta deles. Mas, professor, Diga. só vai pagar os 700 e depois que fez a estampa não ganha mais nada? Não, o que o site faz, olha só, ganha pontos, como funciona o concurso. Camiseteria é um concurso online de estampas para camisetas. Qualquer pessoa pode participar com quantas estampas desejar. A estampa deve ter no máximo 4 cores sólidas, aí tem os requisitos técnicos, né? A estampa não deve ultrapassar, não sei o que, conter material ofensivo, material de propriedade intelectual de terceiros, ser reenviada para o concurso com pequenas alterações. Isso aqui não pode. Como funciona a votação? Todas as estampas são enviadas para o sistema de votação, depois tem um arquivamento, como são escolhidos os vencedores, aí tem uma nota, tarará, como é feito o pagamento dos prêmios. Os vencedores recebem 600 reais em dinheiro, 400 reais em produtos. O crédito dos produtos é feito no dia do lançamento. O dinheiro é acreditado na conta corrente dos vencedores 7 dias após o lançamento das camisetas do site. Aí tem os termos de uso do site, você clica e está direitinho. Então é assim, é um dia, eu estou comprando a sua estampa. Comprei e acabou. Você participa se você quiser. Mas eu estou lá de bobeira, fiz uma estampa, não vai me servir para nada, eu mesmo fabrico a camiseta, mando lá, minha estampa pode ser conhecida e eu posso ser remunerado em 600 reais. E aí, obviamente, o site ganha dinheiro com todas as camisetas que ele vender. Aí aqui tem os termos de uso, vale até a pena dar uma olhada para vocês verem se está bem escrito, se está mal escrito.
Agora vocês são especialistas em termos de site, certo? Então vale a pena dar uma olhada. Mais uma vez, é um modelo de crowdsourcing. Em vez de eu mesmo estar produzindo as minhas estampas, eu deixo o público em geral produzir. Vocês acham isso legal ou não? Interessante. Por fim, tem esse site aqui, que chama Cambrian House, que é um experimento, e ele é um site de crowdsourcing de ideias. Nesse site aqui, você pode mandar qualquer ideia, e aí as pessoas podem ou não comprar a sua ideia. Você bota uma ideia no site, e aí é um grande mercado de ideias. Vocês verem a que nível de abstração as possibilidades de crowdsourcing chegaram. Você pode botar uma ideia qualquer e as pessoas vão lá e vão comprar. Dá um exemplo aí, Ronaldo. É só entrar no site, tem um monte de ideias sendo vendidas lá. Ver na prática. Cambrian House. É tipo um leilão assim, que você paga pela Tipo um ideia. leilão de ideia. É um site que tenta buscar investidores para ideias. Entendeu? Então eu tenho uma ideia de uma fábrica de sucos, não sei o que tem uma nova forma de produção. Eu jogo a minha ideia no site e as pessoas podem eventualmente fazer uma parceria comigo para que aquilo... É verdade, isso é um problema. Isso é um problema. Tem como saber que foi lá que ela tirou. Vale a pena ter uma lida dos termos de uso. E muitas ideias não têm produção. Isso é pior ainda. Então olha só, ideas. Vamos ver que ideas. Crowdsourcing ideas, business, opinions and more. Então, quer Mas dizer, no momento que você manda a ideia, você materializou a ideia também. uma ideia para o Facebook. Mas como é que ela vai provar que você deu a ideia no site, cara? Então, esse é um problema para vocês que estão Você é pessoa, outra pessoa pode fazer. Exatamente. Crowdsourced Investigation and Publishing. E aí tem um monte de ideias. Small Music Groups Promotion. Elas é uma ideia para a promoção de pequenos modelos de negócio. Eu acredito que eles devem ter um sistema contratual em que o cara só revela a ideia em si se você assinar um acordo de confidencialidade no site, alguma coisa do tipo. Senão não faz sentido. Por quê? Porque, como a gente sabe, ideia é protegida pelo direito autoral? Sim ou não? Não. Ideia não é protegida pelo direito autoral. Exceto se for uma invenção e essa invenção obtiver uma patente. Mas isso não é direito autoral, a gente ainda vai estudar patentes no curso. E a patente protege a ideia. É diferente do direito autoral que protege a expressão da ideia. Então, esse aqui é uma plataforma de crowdsourcing totalmente aberta. O último exemplo que eu quero mostrar é esse portal chamado Kiva. Vocês já ouviram falar Kiva? Kiva é um site de doações para microempresários, um site de microfinanciamento. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa na África que estou precisando de R$1.000 ou $1.000 para comprar um carrinho de pipoca para eu vender pipoca lá na minha comunidade. Exatamente. Então, o que eu faço? Eu coloco no site o meu perfil, digo, olha, eu estou precisando do dinheiro, eu vou comprar um carrinho assim assado, e pessoas do mundo inteiro podem comprar e doar, fazer doações para a minha ideia. Vocês entenderam? Percebam o seguinte, isso aqui não é um portal dos mendigos mundiais. Eles não estão pedindo esmola no site. Isso aqui é um site de microfinanciamentos. Ele ganha dinheiro através de um percentual na doação. Vamos lá no site da Kiva. O que acontece? Você monta... Vocês já ouviram falar do Amartya Sen, aquele economista indiano? Então, isso aqui segue muito as ideias de microfinanciamento que são muito populares, especialmente dos economistas indianos. Então é assim, não é esmola. Para você ganhar financiamento no site, você tem que apresentar um modelozinho de negócio. Muitas vezes o que você está precisando é R$1.000, R$500, R$100, R$5.000. E aí pessoas do mundo inteiro olham os projetos que estão no site e doam para o projeto. Por exemplo, aqui dando um exemplo, empreendedor do momento, Faustino Malrua, que mora na cidade de Tarma, no Peru, é um fazendeiro, ele está precisando de $475, ele está prometendo repagar o empréstimo em 6 meses e ele quer usar o empréstimo para acrescentar o capital e comprar um carro para desempenhar as atividades
quantidades que ele está precisando. Ele está precisando de 475 E os juros? E os juros? Já tem então. Não tem juros, não? Geralmente não prevê juros. Aqui assim, você só repaga o capital, porque é doação, afinal de contas não é empréstimo. Se ele não pagar, até porque se for de empréstimo, Precisamos Aí que tá. O que acontece é que Cirilo vai o botar a cara próprio dele aí. site não fiscaliza o repagamento ou não. O que ele faz é cadastra, dá os meios de contato para aquela pessoa, mas, por exemplo, se você quiser ter certeza que esse cara existe, etc., você pode buscar informações colaterais através do site. Você tem dados de contato. É claro que se for um golpe do vigário, você nunca vai conseguir falar com a pessoa. Então, em geral, o que acontece, olha só, é interessante que eles têm empreendedor do momento e emprestador do momento. Olha só, Featured Lender, Gay Buddhist Fellowship. Esse é o emprestador. E aí eles são de São Francisco, membros desde 7 de agosto, e eles falam, gostaríamos de ajudar outras pessoas do mundo de terem uma chance para melhores condições. Estamos em Sanga, etc, etc. Então, esse é um tipo de emprestador. Outras pessoas que estão no site, e é interessante, gente, vamos lá, que o site, ele deixa você fazer um portfólio de pessoas para doar. Então você pode muito bem ter vários empreendedores que você emprestou dinheiro, e aí o site dá a plataforma para você receber feedback desses empreendedores. Vocês entenderam qual que é a ideia? É legal ou é chato? Não é muito legal? Olha só, olha empreendedores do mundo inteiro. Ó. Gente pedindo $200, já levantou 15%. Gente pedindo 600, esse aqui está precisando de 1.175, já levantou 57%. O que ele quer? Mas tem o fundamento do pedido aí, professor? Oi? Tem o fundamento do pedido. Tem, claro que tem. Vamos ver esse de 1.200. Nana Atebu, ela de Gans. Olha só. Olha só. Nana Atebu, ela mora Cape Coast, em Gana. A atividade principal dela é um pub, ela tem um bar em Gana. Ela está pedindo $1.200 para ser repago, né, em 7 meses. E ela quer usar o empréstimo para adicionar ao seu próprio capital, comprar mais bebidas, etc., e drinks para vender no bar. Ela quer aumentar o capital de giro do bar. Então, isso parte de uma premissa de que muitas vezes o sistema bancário, tal qual a gente conhece, não trabalha com esse tipo de empréstimo, entendeu? E às vezes o dinheiro que você precisa para alavancar o capital é um dinheiro muito pequeno, vocês percebem isso? Então o Kiva foi criado e com muito sucesso justamente para prover dinheiro para pequenos empreendedores. Está claro isso para vocês? Está claro? Você pode emprestar agora. Já tem emprestado, pessoal. Aí ela acaba. Mas não faz. Ronaldo, entenderam? Sem juros não faz sentido. sem juros não faz sentido. Eu bato na tecla. Mas por que não faz sentido sem juros se é filantropia? Isso Pois é é. um site filantrópico. Pois é, só se for nesse sentido. Mas então, tipo, você sai lucrando, né? O site, Isso é solidário. o site ganha dinheiro. Vamos lá. O site ganha dinheiro. O site ganha dinheiro. Ó, olha as coisas que o site diz. Nós providenciamos uma plataforma de empréstimos. Nós temos parceria com organizações do mundo todo. Nós mostramos para você onde o dinheiro está indo. Aqui tem todo o ciclo do dinheiro. Ó. Emprestadores pegam um negócio, a Kiva, gente, vamos lá, transfere os fundos para parceiros locais. Os parceiros locais depois eventualmente ganham dinheiro e fazem os repagamentos para a Kiva, e a Kiva retorna o dinheiro para o emprestador. Então é interessante que você dá o dinheiro para o Kiva, e o Kiva se encarrega de entregar para a pessoa que está na ponta. Então, na verdade, é mais sofisticado do que a gente imagina. Eles controlam efetivamente vamos dizer assim, como é que o dinheiro está sendo utilizado.
Eu acredito que eles ganham um percentual dos empréstimos. Não sei quanto está aqui, mas dá para olhar no site e ver quanto é que eles estão ganhando de percentual. Tá claro? Tá claro? Estão conversando muito hoje, né? Não, eu estou falando desse site de Mas filantropia. fala alto. Esse site de filantropia, tributariamente, ele é até favorável. Tanto é que existe um ranking Sim. de quais as pessoas físicas que mais doaram dinheiro no ano. Sim. E geralmente essas pessoas são as pessoas que mais ganham dinheiro no mundo. Entendeu? Tanto é que, por exemplo, Uma coisa. mas é tributariamente. Eles fazem isso por conta tributária. E aquele tipo de site ainda há o risco de você receber parte da sua doação de volta. Exatamente. E a sua dedução geralmente é maior do que a sua própria doação. Exatamente. E não tem juros, até porque o custo de transação seria uma loucura, né? Porque, por exemplo, para mandar juros para o exterior, você precisa reter imposto de renda na fonte. E isso tornaria impossível e inviável. Imagina você reter imposto de renda na fonte sobre R$50. É uma loucura. Deixa eu entrar na terceira e última parte da nossa aula, que é sobre o modelo de negócio. E é o terceiro modelo de negócio que agora está na moda, né? Que é o último mais sofisticado, que é o modelo de negócio do grátis, do free. Free enquanto modelo de negócio, preço zero enquanto modelo de negócio. Preciso avisar vocês que eu incluí um texto nos materiais, né, que está já no material de classe, que quem trouxe essa ideia do grátis é ninguém menos do que o próprio Chris Anderson, que trouxe a ideia de cauda longa. Ele acabou de escrever um texto para a revista Wired, que ele lança o livro novo dele, que é um livro chamado Free, e a gente já traduziu o texto, o Arthur está aí, traduziu o texto, e o texto já está disponível nos materiais de classe. Então eu recomendo a leitura do texto grátis, ele vai cair na prova, e é um modelo de negócio importante. Então o que é grátis? Grátis é preço zero. O que o Chris Anderson está dizendo no seu livro novo é que cada vez mais é possível ganhar dinheiro com o grátis, com preço zero. Só que tipo de grátis é esse grátis? Ou em outras palavras, quão gratuito é esse gratuito? Uma das diferenças que ele faz é tentar diferenciar o grátis de subsídios cruzados. Porque é muito fácil você ter grátis se você está ganhando dinheiro de outra forma. Vou dar um exemplo para vocês. Por muitos anos, as companhias telefônicas cobravam um preço muito barato para chamadas locais. Elas eram quase praticamente grátis, porque na verdade elas ganhavam dinheiro mesmo naquelas chamadas interurbanas. Isso é o famoso caso do subsídio cruzado. Eu sou a operadora da rede, certo? Então eu cobro muito caro do serviço especial, que é o serviço interurbano, e cobro muito barato do serviço local, que é o serviço que todo mundo quer ter. Isso é o famoso subsídio cruzado. Eu ganho dinheiro, perco dinheiro em um bolso, mas ganho dinheiro com outro bolso. Ele diz que o free também envolve, essa ideia de grátis, e ganhar dinheiro com grátis, também envolve a questão do subsídio cruzado, mas ele não se resume a ela. A gente vai olhar isso daqui a pouco. Ele até dá um exemplo muito interessante das lâminas de barbear Gillette, que todo mundo usa hoje. E que quando o cara que inventou o Gillette criou a lâmina, ninguém comprava. Era um desespero, porque as pessoas nem sabiam o que era, né? Todo mundo fazia barba com aquelas lâminas reutilizáveis, navalha. E aí ele inventou uma lâmina descartável. Para que ele começasse a vender as lâminas, você sabe o que ele fez? Começou a distribuir as lâminas de graça. Porque eram lâminas descartáveis, certo? Então a pessoa, nossa, que ótimo, que prático, não corto a minha barba. Aí um belo dia, 2 semanas depois, a lâmina não funcionava mais. O que você ia lá e fazia? Comprava uma lâmina nova. Então ele menciona que essa ideia do grátis como modelo de negócio não é de hoje, mas vem desde a invenção das lâminas de LED. Então, o grátis é um preço muito radical, que é o preço zero. Ao se diferenciar os subsídios cruzados de preço zero, não são a mesma coisa, a gente tem que pensar que muita coisa na internet foi achatada ao ponto de custar zero. Por exemplo, tudo que o Google oferece hoje, para a gente, do ponto de vista do usuário, custa zero.
Custa alguma coisa buscar alguma coisa no Google? É útil buscar alguma coisa no Google? Qual é o preço da busca? Zero. Custa alguma coisa ter a conta no Gmail? Não. É útil o Gmail? O preço é zero. E por aí vai. Então o Google praticamente oferece quase tudo que ele faz a preço zero. Como que ele ganha dinheiro? A gente acabou de ver no início da aula, que é o sistema do AdWords, que é a publicidade. Então, ele consegue gerar dinheiro a partir da atenção que ele captura das pessoas. Quando você está lá no Gmail, você está lá olhando o Gmail, aí aparece um anúnciozinho ali do lado, você eventualmente vai lá, clica no anúncio, e com aquilo o Google ganha dinheiro. Então, o preço do serviço é zero, mas você ganha dinheiro com outra coisa. Outro exemplo que eu já falei hoje é a questão do New York Times. Que o New York Times hoje, para você acessar o conteúdo dele online, você precisava pagar, e agora o New York Times custa absolutamente zero para ser acessado. Então, bem que ele ganha dinheiro também, publicidade, etc. Outra coisa que o preço caiu para zero, e é incrível, é espaço de armazenamento de e-mail. Quantos gigabytes a gente tem no Gmail? 6 gigabytes. Concordo com isso? Tem 6 gigabytes de e-mail. Existem empresas como o Yahoo que já oferecem espaço ilimitado de armazenamento de e-mail. Você já sabe que é o Yahoo, né? O e-mail do Yahoo hoje, eles dizem que é grátis e o espaço de armazenamento, você sabe qual é? Infinito. E quanto custa isso? Zero. Então, outro ponto que o Chris Anderson faz é que algumas coisas, com o progresso da internet, da tecnologia digital, efetivamente passaram a custar zero. Não significa que elas são grátis. Basta conversar com o dono do servidor onde os e-mails estão armazenados para saber que o servidor não é gratuito. Vocês concordam mesmo? Alguém pagou para o servidor em algum lugar. O que é grátis e o que se tornou grátis é o custo marginal de adicionar uma pessoa ao sistema. Vocês concordam com isso? Então, geralmente, quando a gente pensa em economia, a formação do preço, o preço que é cobrado das pessoas do consumidor final, tende a ser igual ao custo marginal. Não é isso? Vocês já estudaram isso? Dependendo do mercado. Mas há uma tendência, exatamente, como eu estou falando, no mercado perfeito. Nesse caso aqui, qual é o custo marginal do e-mail para você, de adicionar mais uma pessoa ao sistema? Qual é? Zero ou próximo de zero. Então, praticamente zero. Então, aquele preço acaba virando zero. Outro exemplo, então, é a questão do e-mail. Uma coisa muito importante sobre a economia do grátis é que muito pouco não é zero. Se você cobrar 0,01 centavos e você cobrar zero, é dois preços completamente diferentes. Há uma diferença quase infinita entre cobrar 0,01 e cobrar nada. Só para fazer uma enquete aqui, vamos supor que o Yahoo, mesmo com espaço ilimitado, ele tivesse um plano que ele diz o seguinte: você tem 10 gigabytes de espaço se você grátis, mas eu posso te dar espaço infinito por 0,1 centavo. Vocês acham que muita gente ia assinar o Yahoo por 0,1 centavo? Hã? Muita. Eu estava fora. Vocês percebem a dificuldade dessa questão? Que é o seguinte: o custo de eu pegar o meu cartão de crédito, colocar o cartão em cima da mesa, digitar os números, preencher o formulário, etc, etc, pode ser muito desestimulante. Por isso que os chamados micropagamentos na internet não funcionaram. Tinha gente que defendia, e até hoje muita gente defende, que você, por exemplo, poderia ter música sendo vendida igual gás ou, sei lá, energia elétrica. Você pagaria micropagamentos, pagaria lá 1 centavo, 2 centavos por música, etc, etc. Isso funcionou? Hã? Isso existe em algum lugar? Onde? Pode tudo, você não paga? Não, você paga $1, não é um micropagamento, é um big pagamento. Você entendeu? O
que eu estou querendo chamar a atenção é que a diferença do preço zero para o preço 0,001 é uma diferença abissal. Abissal. Então, todo mundo que tentou cobrar pouquíssimo acabou não funcionando. Porque o custo em si de fazer o próprio pagamento se tornava uma coisa tão complicada que as pessoas preferiam o zero. Exatamente. É uma possibilidade. Você pode diminuir o custo de transação fazendo uma conta na internet em que você vai sempre ser debitado. Por isso, muita gente acha que o futuro dos micropagamentos é que eles irem para o celular. Entendeu? Porque a conta de celular já não é um negócio que você paga todo mês. Então, por que você não pode começar a pagar por uma padaria com o celular? Entendeu? Você pode pagar, já pode, tem um e-pago. Então, muita gente acha que o futuro dos micropagamentos vai migrar, por exemplo, para as redes de celular. Entendeu? Isso que é importante mencionar, que uma coisa é você operar com preço zero. Se o YouTube cobrasse 0,01 real por pesquisa, vocês acham que eles iam ganhar mais ou menos dinheiro do que ganham? Não é muito menos? Mas aí você fala, mas um monte de gente usa o YouTube, não usa? Justamente porque ele é grátis, não é isso? Se você cobrasse, vou cobrar 0,1 centavo para cada 100 pesquisas, você acha que as pessoas eles iam ganhar mais dinheiro? Menos dinheiro. Por quê? Porque o zero é muito diferente de muito pouco. Essa é a primeira mensagem que a gente tem que pensar que o Chris Anderson está dizendo. Então, vamos dar alguns modelos de negócio em que você consegue ganhar dinheiro mesmo cobrando um preço zero. Um modelo é um modelo grátis / premium, em que você dá o serviço principal grátis e você cobra por um serviço premium. Um exemplo que está para ser feito agora é o do Wall Street Journal. Eles estão querendo deixar a maior parte do conteúdo do jornal aberta de graça, mas você vai poder assinar um serviço premium, que é caríssimo, e aí, a partir desse serviço, eles ganham dinheiro. Vocês entenderam? Mantém o principal grátis e cobra pelo premium. Outro exemplo. Entendeu? Novas sessões, informações sobre indústria, informações extremamente variadas. Deixa eu dar outro exemplo. Vocês viram que o Radiohead fez com música? O que o Radiohead fez? Botou o disco deles na internet e falou o seguinte: você pode baixar, você paga o quanto você quiser. Lembra disso? Você pode inclusive pagar zero. Só que, além de botar o disco para baixar na internet, eles também venderam uma caixa com o CD, tinha inclusive pinturas dos caras da banda, vinha um disco de vinil grande, um monte de coisa, que custava, se eu não me engano, acho que $150, assim. Era muito caro. Esse era o premium. Então eles deram o básico grátis, que é as músicas para download, e venderam o premium e ganharam muito dinheiro. Qual que é o Hallmark? Explica pra gente como é que é isso. A gente tem uma sessão de cartões de internet gratuitos, que normalmente não é os melhores cartões que você quer personalizar. Você tem que pagar. Isso é o quê? Um modelo grátis. Estou vendo. Esse é um dos modelos mais interessantes. Outro exemplo que você permite ganhar dinheiro com o grátis é a publicidade. Quem que usa esse modelo? Google. Google, por exemplo, ele cria publicidade e por isso ele permite que todos os seus serviços sejam gratuitos. Outro exemplo são os jornais gratuitos de rua. Você já viram os jornais gratuitos de rua? O Metro News, todos aqueles jornais. Tem umas barcas lá. Para você, usuário, é grátis, você pega o jornal e não paga nada. Mas para o jornal ele está ganhando dinheiro. Quem está pagando a conta? A publicidade. Então esse é um outro modelo do free. Mas eu acho que o problema de você confiar muito na publicidade está mudando muito. Hoje em dia esses sistemas de publicidade são publicidade que eram antigamente. Então eu acho que você está todas as alternativas de livros, tem publicidade dessa forma de Google Ads,
Sim. Você tem toda a razão. Olha só a observação que é muito importante. Ela falou o seguinte: se você depositar toda a sua confiança na publicidade, será que a publicidade vai conseguir sustentar tudo? Eu acredito que não. De jeito nenhum. Por isso que é importante discutir não apenas a publicidade como modelo, mas todos esses outros modelos que a gente está discutindo. Entendeu? Então a gente está falando não só de publicidade, mas está fazendo grátis premium, publicidade, etc, etc. Então, subsídios cruzados, por exemplo, é um outro modelo que não depende de publicidade. Quer ver um exemplo de subsídio cruzado? Diga. Professor, o subsídio cruzado ele é uma espécie de, no caso, grátis premium, não? Pode até ser, mas em alguns momentos o grátis premium é quando você vende o mesmo serviço, por exemplo, um jornal, e esse jornal tem uma parte que é grátis e tem uma parte que é premium. O subsídio cruzado você pode estar vendendo duas coisas completamente diferentes, como por exemplo o software livre. O software livre, o que você faz? Ele é livre para distribuir? Sim. Livre para copiar? Sim. Livre para instalar? Sim. Então como é que eu ganho dinheiro com o software livre? O serviço. Não estou vendendo software. Eu vendo, por exemplo, um jeito diferente de instalar o software no seu computador ou para consertar a rede que você comprou na faculdade. Então, vendo por serviço. Isso é um exemplo de subsídios cruzados. Eu dou uma parte das minhas coisas grátis e ganho de outra forma. Quer ver quem usa subsídio cruzado bastante? A FNAC. A FNAC usa muito subsídio cruzado. Sabe como? Eles pegam, por exemplo, livros muito populares como o Código da Vinci e baixam o preço absurdamente. Então, o Código da Vinci vira o que os americanos chamam de loss leader. Loss leader. O que significa isso? Ele está ganhando dinheiro com aquele livro ou não? Não, às vezes ele pode estar perdendo dinheiro. Ele pode estar vendendo o livro a um preço de custo abaixo. Mas aí a pessoa que vai lá comprar o livro, vai lá e complementa uma coisa. E aí ela ganha dinheiro nessa outra coisa. Por exemplo, em cinema, isso está se tornando cada vez mais comum. A pipoca está subsidiando o preço do cinema. O cinema não é barato. Aliás, a semana que vem, eu chamei para vir aqui o Fábio Lima da Rain Networks. Vocês sabem o que é a Rain Networks? Só quando você vai no cinema, tem Rain Networks, que é aquele cinema digital. O cinema da Rain Networks é uma das iniciativas mais interessantes, porque eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Eles usam cauda longa, usam essa questão dos subsídios cruzados, sabem disso. Então é muito legal a gente, na semana que vem, debater com o Fábio Lima todos esses conceitos que a gente está aprendendo aqui, que eu acho que ele pode dar uma visão de quem está na prática, é uma empresa brasileira que se tornou multinacional, hoje a Rain presta serviço para o mundo inteiro, e eles partem dessa premissa de cauda longa total. Você tem um sistema da Rain, você pode programar salas de cinema com qualquer filme que fica bom feito. Vocês percebem isso? Então é muito bacana. Então, subsídio cruzado aparece, por exemplo, na pipoca do cinema. Quer ver onde mais que aparece? Linhas aéreas dessas baratinhas. Tipo, vocês já viram falar dessas linhas aéreas europeias, americanas? Tipo, Ryanair, EasyJet, JetBlue. Você já viu que você pode comprar a passagem às vezes, até por, sei lá, $1. Já viu isso? Aí você compra a passagem por $1. Aí você pergunta, mas como é que eu ganho dinheiro? Sabe como? A água eles cobram $10. A água é cara. Não. A tela do avião tem propaganda. A tela do avião tem propaganda. Se você embarca com 2 malas, você tem que pagar um valor extra pela mala. Você pode comprar prioridade no embarque, sabia disso? Por exemplo, se você for na fila geral, prepare-se para esperar 2 horas. Você pode pagar um valor a mais para embarcar na estação. Uma pessoa de cada vez. Como é que é? Então tem gente que toma, tem gente que fala, eu vou e não vou beber nenhuma água, não sei o que e tal. Entendeu? Tem gente que fala isso. Tudo bem. Você tá ok. Mas eles sabem que num número grande, peraí gente, num número grande de pessoas, gente, vamos lá.
no número grande de pessoas, você vai ter muita gente que vai acabar pagando em computação. Eu acho que você não tem uma Sim. Não vai tocar. Entendeu? Esse é outro modelo de subsídio usado. Gente, vamos lá. Está quase acabando. Vamos lá. Outro modelo é o modelo do 100% grátis. 100% grátis, por que não? Posso ser um músico, posso colocar minha música na internet, eu quero mais é que ela seja colocada 100% grátis. O que eu espero ganhar com aquilo? Muitas vezes, reconhecimento. Ou eu posso ganhar notoriedade, ou eu posso simplesmente o prazer das outras pessoas estarem dialogando com a minha obra. Entendeu? Então pode ser, pode haver sim um modelo do 100% grátis. Não quero nem ter expectativa de ganhar nada ao disponibilizar o meu trabalho. Outra coisa é o grátis versus trabalho. Em que assim, eu te dou alguma coisa de graça, mas você faz um pequeno trabalho para mim. Você já viu isso? Né? Não, tem um outro. Quem falou já? Qual que você já viu? Não, eu já ouvi falar da você tinha tipo uma coisa que você prestava, se eu sou médico e você é programador, você prestava um serviço aí dependendo dos créditos que você usava com outras pessoas da rede. Exatamente, isso é uma possibilidade. No Brasil, eu até recomendo ir no Overmundo e procurar um texto sobre o Espaço Cubo. O Espaço Cubo é uma cooperativa de artistas do Mato Grosso, que está crescendo no Brasil todo. E é muito interessante. No Rio tem também uma cooperativa chamada Abacateiro Music, que também é a mesma coisa. O que é Abacateiro Music ou o Espaço Cubo faz? Gente, vamos lá. Eles fazem assim. Eles te dão vários serviços de graça em troca de um outro trabalho, uma outra forma de remuneração. Eles criaram até uma moeda virtual, que eles chamam de cubo, para você poder trocar por isso. Então, por exemplo, você pode ir no Espaço Cubo e você precisa de um carro para carregar a bateria de um lugar para outro, para fazer uma turnê. Aí você vai, empresta o seu carro e você leva a bateria do cara até um outro lugar. E você ganha uma graninha, certo? Ganha uma moedinha. Aí com aquilo você pode comprar horas de estúdio. Aí uma outra pessoa vai lá e dá uma hora de estúdio para outra pessoa, entendeu? Isso é uma outra coisa que você pode fazer. Eu tenho um estúdio com horas vagas, eu ponho na roda e faço isso. Então, isso é uma troca grátis em troca de pequenos trabalhos. Outro exemplo da internet muito interessante é o exemplo dos CAPTCHAs. Sabe o que é CAPTCHA? Sabe aquelas letrinhas que você digita na internet para o computador verificar se é um ser humano ou uma máquina mesmo que está fazendo isso? Nunca ouviu falar? Então, chama CAPTCHA. Já deve ter ouvido falar. Você vê como é interessante? Vocês nunca viram isso? Que é aquelas letrinhas. Você digita, aparece assim, como distorcido. Então, os CAPTCHAs é muito interessante porque, olha só, overlooks. Você vai aqui e digita overlooks. Entendeu? Olha só um modelo de grátis. Gente, vamos lá. Gente, um modelo de grátis que apareceu há pouquíssimo tempo é um que é assim: você ganha produtos gratuitos, em geral pornografia, em troca de você ficar resolvendo CAPTCHAs na internet, entendeu? Então você vai lá no site, fica lá, resolvendo os CAPTCHAs e ele vai te dando senhas para você ver pornografia. Na verdade, o que você está fazendo ao ganhar aquela pornografia grátis é ajudando spammers a furar o bloqueio dos CAPTCHAs dos sites, entendeu? Então é uma espécie de um crowdsourcing que vai furando o bloqueio dos CAPTCHAs e com isso você vai ganhando lá a sua pornografia gratuita. Por fim, falta só mais um ou dois. Calma. 5 e 15 aí. Tem um modelo que é o que é chamado de economia da dádiva, ou economia do presente, em que é assim: eu te dou uma coisa, você me dá uma coisa em troca. O principal teórico dessa economia da dádiva é um inglês chamado Richard Barbrook.
não vou entrar em muito detalhe aqui agora, mas vocês lembrem, esse não vai ficar muito longo. Mas é muito interessante, que é um conceito até que você entrega um presente e depois ganha um presente de volta. Vocês já ouviram falar em Milton Friedman? O que Milton Friedman falava? Não existe almoço grátis. O que o Chris Anderson fala? Existe almoço grátis desde que alguém esteja disposto a pagar a conta por você. Entendeu? Esse é o lema do modelo de Friedman. Existe almoço grátis, mas alguém vai ter que pagar essa conta. Que jeito de pagar a conta? Todos esses business models que a gente acabou de verificar até aqui. Então, o que é interessante nos modelos de free, grátis, é que o que você está vendendo, em última análise, geralmente é atenção e reputação. Percebam o seguinte, no mundo que a gente vive hoje, o conhecimento, a informação e a cultura estão se tornando cada vez mais abundantes. Vocês concordam com isso? E tudo que é abundante, qual que é o preço? Zero. Qual é o preço do ar? Zero. O que está se tornando escasso? Atenção e reputação. Então a gente está assistindo os modelos de negócio migrarem de uma economia em que a cultura, a informação e o conhecimento eram escassos para um modelo de negócio em que a cultura, o conhecimento e a informação são abundantes, mas o que é escasso é a atenção das pessoas. Por isso que é exatamente o que o Google faz. Ele pega a sua atenção e vende a sua atenção para anunciantes. Vocês percebem isso? E com isso, hoje ele é uma das empresas, das maiores empresas do mundo. Então, esse é o principal elemento que pode ser chamado a atenção, sobre a questão do grátis. Está claro até aqui? Sim? Alguma questão adicional? Então, deem uma olhada no material da apostila. E é isso aí. Valeu. Obrigado.